cada um de nós existe não apenas nesse plano físico agora, mas também em níveis mais sutis de existência, chamados aí de dimensões. Você já ascendeu, entendeu? Você já existe na quinta dimensão. A questão agora é aumentar a sua frequência, a frequência do seu corpo, para que a sua consciência corporal, no caso, ela possa exalar e incorporar quem você é na quinta dimensão. Então, quando nós não estamos cientes desse poder de criação, nos tornamos, como eu falei, operadores cegos e influenciados por estímulos externos e crenças coletivas, como já falei. Então, gente, observe a importância de ser consciente de nosso papel, de estar consciente do nosso papel na criação da nossa realidade e de manter uma frequência elevada para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante, as guerras nas linhas do tempo. É uma questão que eu trago para esclarecer as mudanças que vêm ocorrendo em nossas linhas temporais. Nós estamos passando por um processo de ascensão, mas para entender as guerras nas linhas do tempo, é importante compreender como as linhas temporais funcionam e sua complexidade. Isso pode ser um desafio, talvez, já que o universo opera de forma muito simples, enquanto nós, como seres humanos, complicamos as coisas com análises detalhadas e uma visão muito direta das situações. É quando a gente usa o nosso intelecto, né? As mudanças que nós percebemos em nossas vidas nos dão uma noção de onde estamos e confirmam que estamos realmente ascendendo. Vamos começar com a compreensão do que é uma linha de tempo. A linha de tempo é uma frequência. Então, imagine a linha do tempo como uma trilha em uma montanha, tá? Cada passo que você dá ao longo dessa trilha representa um momento específico na sua vida. Agora, pense que enquanto você sobe essa trilha, enquanto você sobe a montanha, você vai aumentando sua frequência. Esse aumento na frequência começa a mudar a atmosfera à sua volta, ao redor dessa trilha. É como se você estivesse ali mudando o clima, você começa a sentir menos calor, você começa a sentir um clima leve, o ar mais leve, e leva também a mudanças na paisagem à sua volta. Na fauna, a flora fica mais colorida e você encontra tudo isso ao longo do caminho. Quanto mais você sobe, mais você melhora. Tudo isso começa a se tornar mais belo. Então, é isso que acontece quando você muda a sua frequência. Você está essencialmente alterando o ambiente ao seu redor, criando aí uma nova trilha da sua vida. Então, quando você muda a sua frequência emocional para uma mentalidade de gratidão, de amorosidade, por exemplo, sobretudo amorosidade, positividade, então você atrai abundância em várias áreas de sua vida. Por exemplo, se você tem problemas que são recorrentes, você começa a mudar a sua visão, esses problemas começam a ser minimizados e mostrados ali para você de uma outra forma. Lembra que nós criamos o que acreditamos? Eu sempre digo isso aqui no canal. Então, quando você adota uma atitude mais otimista, apreciativa da vida, porque isso é importante, a gente apreciar o que a gente tem, o que a gente faz. Então, quando você começa a se tornar mais apreciativo em relação à vida, você começa também a notar as melhorias significativas e novas oportunidades, elas começam a surgir. Porque o hábito que a maioria das pessoas tem é de focar naquilo que para ela é uma dificuldade ou ela considera um problema. Então, quando você direciona a sua energia, o seu pensamento, o seu sentimento para alguma coisa que não é positiva, porque aquilo te preocupa, então você só vai aumentar o problema ou ele vai permanecer por mais tempo na sua vida. Então, quando você perceber que você está se conectando com alguma coisa de forma negativa, pense na solução do problema, de você já estar bem naquela situação e foque nisso, porque é isso que vai te trazer a situação ideal, porque nós somos energia pura, emanamos a energia para aquilo que o nosso pensamento e o nosso sentimento se direciona. Mas vamos continuar. Nos anos de 1990, nós fomos apresentados ao efeito Mandela, em homenagem a Nelson Mandela, por uma razão. Em 1994, Nelson Mandela foi libertado da prisão, mas muitas pessoas, em várias partes do mundo, se perguntaram como ele pode ser libertado da prisão se ele já morreu. Elas lembravam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão.
Então era uma coisa muito estranha. Por isso que ficou conhecido como o efeito Mandela, que é um fenômeno em que um grande número de pessoas compartilha uma memória coletiva e que parece contradizer os eventos históricos reais, que são os fatos conhecidos, porque Nelson Mandela, na realidade, ele saiu da prisão e se tornou inclusive o presidente da África do Sul. A partir desse caso, surgiram outros de lembranças que diferiam da realidade, dos fatos. Por exemplo, um deles é sobre o clássico infantil Branca de Neve e os Sete Anões, que é uma história infantil, acho que a maioria das pessoas já conhecem, onde muita gente dizia que a rainha má, a fala dela era a seguinte: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Já outras pessoas juravam de pé junto que elas tinham ouvido desde a infância a fala de uma forma diferente. Ela dizia: fala, mágico espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ora, essas são as memórias compartilhadas por outras pessoas. Mas o que é que acontece nessa divergência de realidades? É óbvio que logo se atribuiu a falha de memória das pessoas, a uma má interpretação dos fatos, e ainda foi considerado por muitos como teoria da conspiração. Mas vamos combinar que as teorias das conspirações hoje começam a se tornarem reais, como a gente já sabe, Mas o que nós estamos vivenciando hoje é o colapso total das linhas do tempo. É isso que está acontecendo nesse momento. Provavelmente, lá atrás, o que essas pessoas viveram foram realidades paralelas, que mais adiante convergiram para uma única linha de tempo. É o que Bashar diz, a passagem pelo buraco da agulha. Isso significa que todas as várias linhas do tempo, todas as realidades fragmentadas, elas estão chegando a um ponto de convergência. Então, para você entender melhor tudo isso, eu vou explicar o seguinte: você é um ser multidimensional, ok? Então, isso significa que você existe em diferentes lugares e momentos ao mesmo tempo. Essa é a sua natureza, essa é a minha natureza, essa é a natureza de todos nós aqui na terceira dimensão. Só que nós ficamos tão limitados a uma única realidade, que é essa, agora que eu estou falando com vocês, que só enxergamos uma versão nossa de cada vez. E quando a gente foca nessa única versão, esquecemos o nosso potencial. Mas nós temos a capacidade de explorar e viver várias versões da nossa vida ao mesmo tempo e sem perder o controle da nossa jornada principal. Então, neste momento, você já existe como um ser de quinta dimensão. Cada um de nós existe não apenas nesse plano físico agora, mas também em níveis mais sutis de existência, chamados aí de dimensões. Então você já existe nos reinos superiores. Você não precisa se tornar, então, uma versão de quinta dimensão de você mesmo. Você já ascendeu, entendeu? Você já existe na quinta dimensão. A questão agora é aumentar a sua frequência, a frequência do seu corpo, para que a sua consciência corporal, no caso, ela possa exalar e incorporar quem você é na quinta dimensão. A ascensão, gente, é um estado de consciência mais elevado, onde nós experimentamos uma conexão mais profunda com o universo e uma compreensão mais ampla da vida, porque a gente vai ter também uma expansão de consciência. A ascensão, prestem bem atenção, não é para onde você pode ir, não é um lugar, vocês entendem? Ascensionar é levar a nossa frequência mental e espiritual para se alinhar com essa dimensão superior que já existe. Isso envolve aumentar a consciência de nosso corpo e, de consequência, ter consciência de quem somos nós, permitindo assim que com essa consciência a gente incorpore essa energia superior em nossas vidas cotidianas. Você começa com pouco, você vai expandindo a consciência, vai aumentando sua vibração e você começa a incorporar essas energias que são superiores. Então, em vez de pensar em ascensão como um lugar físico para onde ir, é mais sobre trazer essa energia positiva e a sabedoria para nossos corpos e viver de acordo com ela. Então, para resumir, você já existe nos reinos superiores. A questão é, como já falei, aumentar a frequência do seu corpo para incorporar quem você já é na quinta dimensão. Cada pessoa é como um condutor de sua própria linha do tempo e molda então a sua realidade com base nas próprias escolhas e pensamentos. Agora, quando não estamos cientes desse poder de criação, nos tornamos operadores cegos, porque somos aí influenciados por estímulos externos e crenças coletivas.
No entanto, chega um ponto em que uma única pessoa com seu poder de influência individual pode mudar a frequência vibracional ao manter uma frequência alta baseada na verdade e no discernimento. E como somos uma rede, estamos todos conectados como um coletivo, isso pode impactar os outros ao seu redor e potencialmente alterar o curso dos eventos. Então, gente, observe a importância de ser consciente de nosso papel, de estar consciente do nosso papel na criação da nossa realidade e de manter uma frequência elevada para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Cada um de nós é como um condutor de sua própria linha do tempo. Então, quando nós não estamos cientes desse poder de criação, nos tornamos, como eu falei, operadores cegos e influenciados por estímulos externos e crenças coletivas, como já falei. E isso nos leva a reagir no automático e aceitar informações sem questionar sua veracidade. Vamos aceitando e vivendo já assim há milhares de anos. Então, pensa na falsa matriz como vários trens, tá? Em uma estação de trem. Cada um desses trens é operado de dentro para fora, o que significa que pessoas como você, como eu, operamos a linha do tempo e nós somos os condutores que manipulam essa linha de tempo. Mas como não temos consciência disso, operamos sob influência de estímulos propositais, tá? São propositais para conduzir o trem de certa maneira, ou seja, da maneira que eles querem. Esses estímulos propositais são como as crenças coletivas, sobre narrativas políticas. Muitos políticos falam que das narrativas, muitos acontecimentos globais. Eles vão criando eventos onde as pessoas vão respondendo coletivamente e instintivamente. Agora, quem são os operadores? São os seres encarnados na Terra. Eles não estão criando de forma independente, a maioria absoluta. Os operadores de uma linha do tempo são pessoas que sofreram lavagem cerebral, como a maioria da humanidade, e estão zumbificados, realizando o processo de criação. Mas isso não é uma criação soberana. Isso faz com que a linha do tempo seja ali perpetuada. Mas chega um ponto, olha só, que uma pessoa, por isso eu vou dizer uma coisa, nunca subestime ninguém. Uma pessoa começa a manter uma frequência diferente, vibracionalmente diferente, eu quero dizer, uma frequência alta, e essa frequência começa a ondular nas outras pessoas. E aí os controladores da falsa matriz dizem: ops, espera um momento, temos pessoas na linha do tempo que não estão operando como nós projetamos. Elas estão criando conscientemente. E isso se torna um problema, pois começa a desenvolver uma vida própria. E de repente a linha do tempo que eles estão tentando direcionar para manter a falsa matriz começa a se desviar, como já está se desviando. E isso nos leva no caminho certo, rumo à verdadeira matriz, a criação da fonte original de onde viemos. Eles perdem o controle, porque nós tomamos consciência que somos nós os criadores, os condutores desses trens. Lembrem-se que eles só podem calcular e projetar a partir de si mesmos. Eles tinham tecnologia para interferir nas nossas linhas de tempo. Então, todas as vezes na nossa história que a humanidade começava ali a despertar, o que é que eles faziam? Criavam um evento, criavam uma guerra para trazer a humanidade para uma baixa vibração, para que não despertasse. Eles fizeram isso várias vezes nas nossas linhas de tempo, na nossa história, mas eles são observadores, eles não podem criar realidades. Só que hoje o que aqui está acontecendo? Eles estão tentando interferir na nossa linha de tempo, mas já existem muitas pessoas despertas. A humanidade não vai mais retroceder, você não vai mais retroceder e não vai admitir que esses seres conduzam a sua vida aqui no planeta, a nossa vida. Lembre-se que eles se desconectaram da fonte da matriz divina e perderam seu poder criativo, mas nós não. Nós somos divindades encarnadas aqui na terceira dimensão. Então eu concluo o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Muita gratidão. Eu desejo muita paz, muito amor e luz na vida de todos nós. Até a próxima.